somos tão jovens na história da humanidade que às vezes esquecemos do que nos permitiu chegar aqui e viver dessa forma. Há 30 mil anos, nossos antepassados tentavam dizer alguma coisa quando pintavam nas rochas. São as primeiras mensagens que temos de nossos ancestrais. A vida era difícil e lutávamos muito para sobreviver. Os humanos não sabiam onde estavam. Imprevistos como animais selvagens e o frio faziam parte de um dia a dia incompreendido. O mundo era um lugar aberto e desconhecido, onde nossa chance de sobrevivência parecia baixa. Alguns de nós fizeram o que parecia impossível. Aprenderam a olhar para o futuro quando viam as estrelas, prevendo o clima e a migração dos animais. Graças a essa incrível descoberta, a humanidade teve uma oportunidade única: entender o ambiente à nossa volta. Começamos a plantar, domesticamos animais e estabelecemos um lar. Pela primeira vez na história, os humanos paravam de fugir e de passar fome. Tínhamos mais do que podíamos carregar. A escrita nascia para mudar a nossa história. Decidimos registrar ideias e acontecimentos. Era uma forma de transcender o medo da morte. Enviar ao futuro nossos pensamentos, nossas crenças e nossas experiências passou a ser possível. Foi quando começamos a herdar o conhecimento da humanidade. Isso tudo nos levou de caçadores a filósofos, de fugitivos a arquitetos. Criamos a ética para aperfeiçoar a convivência, as leis e o júri para aperfeiçoar a justiça, e constituir família passou a fazer parte da nossa tradição de levar a humanidade adiante. Quando vivemos o nosso dia a dia, aqui, no século XXI, desfrutamos desse legado. A filosofia grega, o direito romano, a moral judaico-cristã e a experiência acumulada de nossos ancestrais fazem parte de nós. Essa é a herança que chamamos de civilização ocidental. Se hoje os territórios estão divididos em países, com idiomas e regras estabelecidas, nem sempre foi assim. Neste longo caminho, cada povo colocou um pedaço da estrada que hoje trilhamos. A terra que hoje abriga Portugal era considerada o fim do mundo. A fronteira com um oceano desconhecido sempre foi atraída e cobiçada. Diversos povos viveram por lá até ver a ascensão do Império Romano e a entrada das tribos germânicas, dos suevos e visigodos. Os visigodos formaram cidades na Europa Ocidental e durante 3 séculos ocuparam grande parte da Península Ibérica, preservando e absorvendo a cultura de seus antepassados. Como essa cultura veio parar no Brasil? O que as guerras entre diferentes visões de mundo têm a ver com a nossa história? Para enxergar melhor o presente, precisamos voltar um pouco no tempo. No ano de 700, por volta de 700, surge a fé muçulmana. E ela já estava se ampliando em todo o Oriente Médio, norte da África. A fé muçulmana nasce em Meca, na Arábia Saudita, com Maomé, o pregador que afirmava ter recebido a revelação de ser um enviado de Deus. Nessa revelação, a sua missão seria resgatar ensinamentos que foram trazidos por profetas como Moisés, Abraão e Jesus, mas que ao longo do tempo teriam sido distorcidos. Foi juntando adeptos que, após a sua morte, compilaram seus ensinamentos no Alcorão, livro que embasa a fé islâmica e discorda das crenças judaicas e católicas. Também criaram a Jihad, a guerra de manter o islamismo pleno dentro de si e levá-lo ao maior número de pessoas possível. Dessa forma, buscaram alargar os horizontes do território islâmico, inicialmente tomando o Oriente Médio e o norte da África, para depois entrar na Europa Ocidental. A estratégia foi longa na duração e rápida na conquista. Os muçulmanos precisaram de menos de uma década para dominar a maior parte do território europeu. A invasão começou em 711 e 3 anos depois já habitavam a maior parte da Península Ibérica. O curioso é que essa ocupação foi incentivada pelos mesmos povos que habitavam a região.
Os visigodos viviam envolvidos em disputas internas, e por causa dessa rivalidade, uma facção de visigodos pediu ajuda de um líder muçulmano do norte da África, que não só atendeu o pedido, como deu-se conta da riqueza do território e aproveitou para tomá-lo para si.